Atenção. Newton César. Apostos. Câmbio. Tudo bem? Tudo bem, você? Senha e contrassenha. Quem gosta disso é o Aragão. Aragão, grande Luiz Aragão. Dá um abraço para ele aqui ao vivo. É ao vivo agora, né? Mas vai ser gravado depois. Se ele, por um acaso, tiver a petulância de assistir, vai dar o recado ao grande Luiz Aragão. Eu mando o link e digo que ele vai aparecer nos primeiros 2 minutos lá. A senha é grupo de astronomia e a contrassenha é contato. Vamos lá então, Newton. Mais um episódio de Contatos Insólitos, episódio número 28. E desta vez, cara, com certeza eu posso te assegurar que é o papo mais complicado que a gente se meteu à vista a conversar a respeito, né, cara? Que são dimensões paralelas, né, cara? Uau. Então, Nossa, muito difícil falar sobre isso, ainda mais que a gente vai tentar envolver sem tentar ser muito técnico, mesmo porque eu, por exemplo, não tenho esse domínio, né? Sobre como é que a gente pode fazer esse entrelaçamento entre a física quântica, né? Algumas descobertas da física quântica, e essa antiga alegação aí de muitas filosofias perenes, ou mesmo de algumas esferas aí do universo esotérico / místico, de que existem dimensões paralelas à nossa, né? E que isso vai muito contra a nossa forma de enxergar o mundo e a vida, né? Vai muito contra aquilo que a física clássica descreve a respeito da realidade, mas, de qualquer maneira, descobertas assim, não tão novas, né? Que foram no início do século XX, né? Tão novo assim também, né? Isso a gente pode discutir também por que isso não é universalmente aceito, né? Apontam para essa questão, né, de haver dimensões paralelas. Então, esse é o grande desafio hoje, cara. Em uma horinha aí, vamos ver se a gente consegue falar sobre isso, né, cara? Bom, já nos desculpando, ninguém é especialista nisso, os que são poucos, cabem na mão esquerda de um ex-presidente, nos dedos da mão esquerda de um ex-presidente, e tudo é lucubração. A gente pode tentar construir uma ideia de um conhecimento que sirva de plataforma para a gente explorar mais para frente, né? Como tudo que nós fazemos aqui, a ideia é explorar os assuntos de uma forma que seja aberta, né, cara, e não fechada, né? Então, ver se a gente consegue chegar em algum lugar que eu separadamente e você separadamente nunca chegamos, né? E se através de uma conversa isso de repente não é expandido, né? Essa é a ideia, né? Então, maravilha, cara. Então, vou começar falando, cara, eu acho que um ponto de partida legal aí é justamente o experimento da dupla fenda, né, cara? Então, acho que eu consigo falar um pouco a respeito disso. Obviamente não sou físico, né? Vai faltar muitos jargões da área e muito fundamento técnico mesmo que eu não tenho, né? Mas eu vou falar o que eu entendo, né? Um pouco que eu consigo entender. Mas eu acho que é legal a gente partir depois para outras instâncias, para não ficar uma coisa também muito chata. Ou uma coisa que a gente se enrosque, né? Então, assim, o experimento da dupla fenda, né, cara, quando ele foi realizado, ele se constituía no que, na verdade? Né, de um emissor de fótons, né? Que emitia um fóton por vez, né, na frente de um anteparo com duas ranhuras, né, duas fendas, e atrás desse anteparo um muro, né? E ao passar esse fóton por esse anteparo, era esperado o quê? Que esse fóton ia passar por uma dessas duas fendas, né, e saísse do outro lado, né, simplesmente, né, marcando o muro, né, ou marcando a parede que estivesse do outro lado, né? E fazendo vários experimentos, né, várias vezes, repetidas vezes, não foi isso que foi verificado. Foi verificado o quê? Na verdade, um padrão de listras que aparecia na vertical, né, muito longe daquilo que se esperava, né, simplesmente, né, o fóton sendo passado ou por uma fenda ou por outra, né, e marcando pontualmente, né, um minúsculo pedaço daquele muro. Então, isso foi muito contraintuitivo na época, né, e a partir daí foram, né, refeitos esses estudos, um em cima do outro, sempre com o mesmo tipo de resultado, né? Ao aumentar o número de fendas, aumenta-se o número de listras, né? E o problema só aumenta também, né? Aumenta também a quantidade de variáveis envolvendo um experimento que parecia ser muito simples no primeiro momento e depois mostrou-se muito complexo, né? Então, não sei se só aí você já gostaria de entrar ou prefere esperar mais um pouco. Eu acho legal. Eu acho que é o mais importante aí, independentemente de qualquer coisa, para deixar equalizado,
havia uma expectativa, a partir do princípio da definição que havia de uma partícula, ela deveria se comportar daquela maneira. E o experimento mostrou que ela não se comportou daquela maneira, como uma partícula deveria se comportar. E aí, na exploração, tiveram que reformular a premissa. Não era uma partícula, né? Então, na verdade, o que eles descobriram é que, na verdade, a partícula se manifestava mais como uma onda, né? E não como uma partícula propriamente dita. E, ao refazer os experimentos, foi se especulando por que acontecia isso, né? Uma das coisas interessantes de serem verificadas ou de serem pontuadas em relação ao experimento é que, quando eles estavam mensurando essa partícula, né, a partícula se manifestava justamente ali, né? Então, ao não mensurar mais, a partícula voltava a ser uma onda. Então, o ato de mensurar, né, com instrumentos específicos, a partícula configuraria a partícula aquele exato posicionamento onde estava sendo mensurado, né? Então, era uma coisa muito louca, porque parecia que o ato de mensurar alterava o comportamento, né? Que antes de mensurar era onda, a partir do momento que mensurou, virou partícula, né, cara? E daí dá para derivar um monte de coisa. O que se esperava que fosse uma partícula não era só uma partícula, era uma partícula quando era observada e não. Depois, daí começou-se a ver e assumir-se como realidade que o observador interferia no fenômeno e que, ao contrário do que a gente imagina, a realidade não é uma coisa que flui do passado para o futuro, mas uma coisa que está sempre intercambiando, está tudo presente ao mesmo tempo. Desenvolvimentos desse experimento mostraram que era possível perceber que uma partícula que fosse detectada no futuro poderia interferir naquela que foi emitida no passado. Enfim, aí a física quântica e a mecânica quântica começou a ficar com M maiúsculo e Q maiúsculo, e aí começou a confusão, né? Como ela é totalmente contraintuitiva e pouca gente entende. Por um lado, juntou aqueles que são totalmente aversos a isso, não dá para entender, não tem, e outro que usa isso para qualquer coisa, então tudo é quântico hoje, e ninguém entende nada. Como diz o Richard Feynman, que era um dos papas, ninguém entende nada, principalmente quem diz que entende, né? Mas a ideia era que a realidade não é o que a gente imaginava, né? Eu acho que essa é uma das razões que nos ajudam a explicar o porquê que isso não é amplamente aceito, né, cara? É muito contraintuitivo. E a gente tende a rejeitar com veemência aquilo que é contra os nossos sentidos, né, cara? Isso explica muito bem porque a razão de muitas pessoas ainda acharem que a Terra é plana, né? Ainda acharem que o homem não foi à Lua, porque trata-se de alegações que, embora tenham ocorrido, né, ou embora sejam um fato, né, como o fato da Terra ser uma esfera e não um plano, isso ser contraintuitivo, ou seja, nossos sentidos não nos ajudam a chegar nessas conclusões, né? Então, acho que isso explica, em parte, pelo menos, né, aí podemos entrar também em outras questões do tipo dificuldades cognitivas, etc., mas eu acho que, basicamente, o contraintuitivo é isso, né, que a nossa percepção diz uma coisa, mas, na verdade, ou na realidade, o que está acontecendo é uma outra coisa, e a gente não aceita, né? E é mais conveniente, porque, como é um dos axiomas que a gente tem aqui nas nossas conversas, dá trabalho ir atrás, investigar, estudar, e não é todo mundo que está a fim de investir tempo e energia, até para rediscutir a sua própria realidade. Não é fácil. Bom, mas voltando lá então ao experimento, né? Então, o que os cientistas foram descobrindo com o passar do tempo? Que havia ali, na verdade, não apenas uma partícula, algo estava interferindo no percurso, no trajeto dessas partículas ao serem emitidas contra esse anteparo e serem mensuradas logo na sequência, né? Então, depois de muitos experimentos, concluíram que, na verdade, havia um campo de possibilidades, né? Ou, na verdade, desculpa, um campo de probabilidade em que a partícula poderia se encontrar ali. Então, em outras palavras, vários feixes de partículas, por mais que eles estavam sendo emitidos apenas um fóton, né, naquele exato momento, em realidades, digamos, paralelas, estariam sendo emitidos naquele momento, estavam interferindo com a trajetória daquele fóton, né? E essa é a única explicação, que não somente o fóton em si estava sendo duplicado, digamos, ou replicado, ou multiplicado no momento do disparo, mas
o próprio objeto que estava sendo utilizado para emitir essa partícula, o laboratório em si, os cientistas que estavam fazendo a pesquisa, tudo teria que ser necessariamente duplicado, triplicado ou multiplicado para explicar aquele comportamento, né? Exato. E aí você tem algumas equações, né? Tem também algumas outras implicações, né? Que seria o gato de Schrödinger lá, né? Que explica que o gato, né? Enquanto a caixa não é aberta, o gato está metade morto ou metade vivo, né? Então isso é muito contraintuitivo, né? A gente passa, né? Da nossa cabeça, a nossa experiência diária não nos diz isso, né? Fala, não, né? Isso é um absurdo. O gato só pode estar ou morto ou vivo. Ele não pode estar morto ou vivo ao mesmo tempo, né? E aí, de acordo com as equações matemáticas feitas e refeitas e comprovadas e corroboradas, não é assim. A nossa realidade não é assim. Isso se estende do campo quântico, né? Ou seja, do reino subatômico para o mundo macrocósmico. As equações, pelo menos, dizem isso. Então, a ideia de dimensões paralelas advém justamente dessas equações, que, obviamente, eu não sou mais nem louco de querer falar sobre isso. Não faço ideia de como é que sejam, né? Mas pelas coisas que eu li, de que as equações nos dizem que a coisa não para aí. Ou seja, a coisa não para apenas nesse experimento na questão do fóton. Isso se estende para tudo que existe. Então, cara, é muito maluco, né? Daí que advém aquela ideia de que podem haver cópias nossas, né? Uma cópia sua, uma cópia minha, uma cópia dessa situação que nós estamos vivendo agora, de repente, em uma dimensão paralela aí, eu e você decidimos não falar sobre esse assunto, porque seria uma loucura, e a gente desistiu e falou sobre outra coisa. E aqui nós fomos turrões o suficiente para, não, isso é importante, vamos tentar falar sobre isso, né, cara? Por aí mesmo. E aí, derivadas, né? Quando a física quântica entra no universo microscópico e faz essas descobertas, e começa a ver que a realidade não era como a nossa intuição e a nossa percepção com os 5 sentidos mostrava, aí tem uma revolução e vários cismas, alguns adotaram o novo paradigma e outros demoraram mais tempo, mas a grande questão parece que tem um termo lá, como é que eles chamam? Acho que era a interpretação de Copenhagen, que era o seguinte, da turma do Bohr, isso só vale para o universo microscópico, não vale para o macroscópico. Isso valeu e a maioria dos cientistas fechou essa ideia, mas as experiências foram mostrando e parece que hoje, de acordo com aqueles textos que a gente viu do site do hiperhumanismo, hoje menos da metade da comunidade científica ainda adota essa ideia, já estão transportando para o universo macro. Partindo do princípio básico, puxa, se eu sou formado por essas micropartículas e elas se comportam assim, algum tipo de efeito no macro tem que ter. Vamos entrar, se a gente não está conseguindo ver, detectar, é outro problema. Criemos equipamentos para tal, mudemos os paradigmas, aí entra o Thomas Kuhn, tem um paradigma forjado, que diz que não é possível. A mudança vem das bordas, vem dos experimentos, vem dos inovadores que topam pensar diferente, né? Sim. Uma coisa interessante também que acaba auxiliando nisso que você falou, né? Por que a gente não consegue enxergar, por que a nossa experiência diária não nos diz que isso existe, etc., né? Que é o caso do spin das partículas, né? Que eles descobriram também que quando essas partículas estão entrelaçadas, não importa a distância que você as coloca, né? Essas duas partículas estarão sempre se correspondendo, né? Não importa se estão aqui, do outro lado do planeta ou do outro lado da galáxia, elas estarão instantaneamente conectadas, né, cara? E nos parece que também, através daqueles textos lá que a gente leu do site do hiperhumanismo, eles falam a respeito disso também, que isso explicaria a razão de tanto eu quanto você não estarem enxergando outros eus e outros vocês, porque que a Lua sempre é a mesma, né? E ela não colide com outras luas em instâncias paralelas, digamos assim, né? E porque a gente enxerga sempre a realidade apenas como um evento ocorrendo isoladamente e não como uma multiplicidade de coisas derivando a partir daí, né? E nos parece também que a escolha é um fator importante, né? Tem aquela metáfora da árvore também que eu gostaria que você mencionasse, você me falou outro dia, eu achei muito interessante, que casa muito bem com essa situação, né? Que como a decisão de você mensurar uma partícula interfere em sua trajetória, ou interfere, não sei se na trajetória, mas interfere na característica daquele evento, e como que as decisões interferem na nossa vida, e como é que isso, a partir daí, se desenvolve. Né? A partir daquele site, eles dão várias dicas e textos para ir atrás, eu fui atrás de alguns e tal. Então, algumas coisas que é legal. Parece que o Bambambam, eles mencionam lá, um Bambambam que tinha contado essa bola,
de que poderia ser transportado do universo micro para o universo macro, teria sido o físico Hugh Everett III, que tem a teoria dos vários universos, né? Aí é o primeiro a bifurcação. Depois a turma do hiperurbanismo acha que existem várias realidades no mesmo universo. A turma do Hugh Everett e outros são multiversos. Mas a ideia é a mesma, teriam várias possibilidades dentro, né? Aquela realidade, isto é, tudo sendo provável, estando acontecendo ao mesmo tempo. Tudo é concomitante. Aqui é válida, é aquela em que eu presto atenção. Aqui é válida. Então, seria assim, é como se todos os Márcios estão disponíveis, possíveis, imagináveis, e todos os erros estão possíveis, imagináveis. Vários deles se encontraram, nós dois, vários não se encontraram, todos eles, e vivem concomitantemente. Agora, como a gente não dava conta de abarcar tudo, aí eu fui atrás de um cara, putz, como é que é o nome dele? Thomas Metzinger, que é um cara que é biólogo. Teve um acidente. Thomas Metzinger, que ele escreveu um livro que é muito legal, que é o Túnel do Ego, que aí a gente acabou concentrando no ego a parte humana para conseguir filtrar a realidade, senão a gente não ia conseguir dar conta de ter tudo isso. Isso é legal. Isso é legal. O túnel do ego seria o seguinte, eu só vejo essa realidade aqui como se eu estivesse num túnel e você compartilha, esse mundo todo compartilha. Fora dele, tudo que essa realidade não entra porque a gente não tem como entender, interpretar e tudo. Você consegue abaixar um pouquinho mais? Eu não sei se é seu laptop, você ficou um pouco aí, agora ficou melhor. Isso é fantástico. E acho que também é mencionado lá no site de que faz sentido a gente ter desenvolvido sensores, né, ou sentidos mesmo, né, ao longo da história, que dessem conta de garantir a nossa sobrevivência e aquilo que fosse, ou aquilo que não estivesse imediatamente conectado a essa sobrevivência básica fosse ignorado, né, por uma questão de quantidade de processamento, de capacidade neurológica, capacidade cerebral, né, que isso fosse realmente limitado. Hoje em dia nós sabemos, né, isso é bem reconhecido dentro da ciência, de que outros animais, por exemplo, possuem outras capacidades de percepções, né, outros sentidos diferentes, né, dos nossos, e participam dessa realidade junto conosco. Só que eles conseguem aí fazer fatias, digamos, dessa realidade, captando porções dessa realidade com seus sentidos e processando aquilo dentro dos seus cérebros de uma forma que a gente não considera, porque nossos sentidos não foram preparados, ou nós não temos esse armamento, digamos, sensorial para dar conta de observar essa realidade. Então, acho que faz sentido realmente isso daí, de que estamos aqui e todos participamos desse mesmo, digamos, entrelaçamento, justamente porque dispomos, primeiro, dos mesmos tipos de sentidos, né? E aí reforçamos a existência dessa realidade, reforçamos a ideia desse cativeiro, né? Porque temos os mesmos sentidos. Então, eu e você tendemos a ver as mesmas coisas, né? E aí tem toda a questão da linguagem, da cultura, que ajuda a reforçar, né, e trazer no centro da gravidade para essa realidade aqui, e tudo que difere disso a gente classifica como louco, absurdo, você está viajando na maionese, sai daqui porque não me interessa, né? É isso mesmo, eu estava lendo no livro exatamente isso. A gente compartilha, é como se o cérebro está toda hora reproduzindo esse túnel em que a gente compartilha. É uma realidade de baixa dimensionalidade, ele diz, baixa. A gente não consegue captar o que está aqui. Quer ver uma coisa muito interessante? A gente fala em 3 dimensões, qualquer pessoa minimamente que tem essa inteligência tridimensional é capaz de fechar um olho e imaginar um cubo visto pelas 3, 4 fases. Agora, fala para uma pessoa, imagina 4 dimensões, 5 dimensões. Começa a ficar difícil. Como é que eu consigo conceber se eu estou acostumado com profundidade, altura e largura? Não dá. Então, parece que até por uma questão de sobrevivência, essa baixa dimensionalidade acabou vingando para o ego. A gente compartilha esse processo o tempo inteiro, mas a realidade parece não, ela é muito maior do que isso, ela está fora disso, e a gente precisaria encontrar mecanismos para poder ir até ela. E aí tem várias teorias. Essa realidade que está aí fora, ela faria parte desse, o pessoal do hiperhumanismo chama de hipercontexto, outras pessoas chamam de multiversos, multirealidades, o Carlos Paz chamava de planos de ocorrência, e aí vai, tudo estaria acontecendo, né? Uma das ideias que é legal, que algumas pessoas tentam exagerar, né, que é o seguinte, então tudo pode, então numa outra vida eu sou casado com a Beyoncé,
Então, aí tem aquela coisa, calma, a origem tem que ser a mesma, quer dizer, é como se fosse a ideia do tronco de árvore é aquela, né? Saiu o tronco aqui de uma árvore, claro que cada vez que você toma uma decisão, abre um tronco e as possibilidades existem, mas elas têm que vir do mesmo tronco principal, não posso... Acho que eu te dei exemplo da macieira, né? Se é uma macieira aqui, não pode abrir um tronco aqui que vai dar uma pera, um mamão, não tem como. O tronco é a maçã. Então, nesse tronco, não dá para ficar imaginando que eu conheci Einstein. Não, o Einstein já morreu, não tem como. Nessa vida aqui, o teu tronco é esse. E uma das coisas que eu me lembro que o Carlos Paz falava, e depois a gente pode elucubrar depois, essa ideia dos vários, como se fossem várias realidades entrelaçadas. Várias delas são muito parecidas. Então, elas formam feixes. E algumas pessoas que conseguem, às vezes, ter precognições ou ver alguma coisa no futuro, ou alguma coisa dessa vida da pessoa que não seja pública, às vezes ela está vendo fatores que são comuns deste feixe de realidades que acontecem agora no futuro e que fazem parte dessa linha que a gente está vivendo aqui, dessa linha de realidade, assim como de outras também, né? Há diferenças. Nem todas elas. Em algumas, o Márcio está com uma camiseta, você está com uma camiseta amarela e não verde. É muito parecida, ela é quase paralela, né? É muito diferente. E tem outras que são muito diferentes. Em algumas, Caião Toró, a gente não conversou hoje, em algumas nós nem nos conhecemos, assim por diante, né? Agora, é louco, é contra-intuitivo e é muito fascinante, né? É muito maluco, na verdade, né? Porque nos passa uma ideia de que o que consideramos como real e que consideramos como realidade, na verdade, é uma faixa ínfima, né? É simplesmente uma narrativa dentro de um grande panteão, digamos, histórico, ou uma multiplicidade de realidades, ou uma realidade única, na verdade, que é isso que o site do hiperhumanismo alega, né? Que a realidade é simplesmente única, e a gente vive simplesmente de acordo com a fatia que os nossos sentidos permitem vivenciá-la, né? Então, temos que nos contentar com isso, pelo menos por enquanto. Isso é legal. Se a gente imaginar a nuvem de probabilidades, ou o campo, porque o campo, eu acho que é a ideia de ler, o campo de probabilidades, ele está aí atuando, ele é eterno e infinito, ele está presente o tempo todo, em todo lugar. Aliás, ele está fora do tempo e fora do espaço, que é mais legal, como diria o Ken Wilber. Fora do tempo, fora do espaço, acontecendo ao mesmo tempo. Cada um de nós vive numa dessas linhas, um desses feixes. Se a gente encontrasse mecanismos para poder sair deles e vivenciar outras e ter uma visão maior, a gente teria uma visão melhor desse self, porque cada um deles é um ego inseparável. E esse ego inseparável, acho que, se não me engano, no hiperhumanismo fala que estaria controlado por um grande self, que seria o nosso grande self, e que você mencionou a filosofia perene, as grandes tradições orientais. Em processos de contemplação, meditação, você poderia ir além do seu ego e ver outras realidades que chamaria-se de sutil, causal, não dual, e aí vai para frente e teria essa fonte, e teria acesso a essas realidades que, de novo, qual é o termo que eles usam? O vazio, a vacuidade, porque qualquer outra palavra dará uma conotação que cairá nessa realidade nossa, terrenal, e que não dará conta do que ela é verdadeiramente. Ele é, ao mesmo tempo, um vazio que engloba tudo. Faltam palavras, né, para chegar. Não dá. Não tem como. Tá aí, tá. O budismo, se eu não me engano, o próprio hinduísmo fala a respeito, né, desse eu superior que se bifurca e se ramifica em diversos eus, né, que a gente poderia denominar como os egos, né, separadamente, mas haveria um eu superior que seria aquele eu que controla tudo e que tem consciência de todos os outros eus, né? Existe um eu, o eu superior aí que teria acesso a tudo, né? E que seria importante a gente, dentro desses processos de interiorização, né, que a meditação proporciona, por exemplo, de aos poucos ter consciência desses outros eus e consciência desse eu superior, né? Obviamente, aí ao longo de um treinamento de longos anos, né, cara? Então, a alegação do pessoal do hiperhumanismo é justamente essa, de que a gente estaria realmente num momento, enquanto sociedade, onde isso se faz premente, né? Existe essa necessidade de a gente adentrar nesse universo que é maior, porque a gente não dá conta de ter um processo altamente tecnológico, né? E altamente perigoso ao mesmo tempo,
estando com uma consciência, um processo cognitivo que ainda é aquele que utilizamos no período das savanas, né? Então, haveria essa necessidade aí justamente de a gente transcender essa nossa narrativa egóica para adentrar em outras instâncias, porque o momento exige isso, né? Não, é legal. E aí tem várias coisas, inclusive veio uma coisa agora que você acha que você vai gostar. Primeiro, para mim, você falou, resumiu bem, a gente já conversou sobre isso. Vivendo milhões de anos de uma maneira, com o cérebro adaptado para aquela maneira, e dando esse salto de 2.000 anos, 5.000 anos no máximo, para o que a gente chegou hoje, não deu tempo de adaptar e poder entender e abarcar, a não ser contraintuitivamente ou matematicamente, essa realidade que está aí. A gente não está vivenciando ela ainda. Esse é o ponto. Segundo ponto, me ocorreu agora uma coisa que você falou no começo. Se a gente conseguisse imaginar coisas que a gente não tinha imaginado antes dessa conversa, já teria valido a pena. E aí me veio um insight agora. Putz, cara, olha só, que eu não tinha pensado nisso antes. Se vem lá consciência cósmica, o profundo tal, que se desmembra para justamente viver vários tipos de experiência. Se a gente imaginasse que é só uma delas, mesmo imaginando encarnações sucessivas tal, é muita coisa para os vários seres humanos e tal. Mas imaginando se cada uma delas, a gente imaginar todo esse campo de probabilidades, possibilidades numa mesma existência, é muito mais possibilidades de aprendizado. Sim, muito mais. Muito mais, faz mais sentido. E a gente não tem porquê, nessa nossa vivência e entendimento, entender. Não é necessário que a gente entenda com esse nível de consciência. Se o nosso nível, estrutura de consciência subir, a gente poderá atuar, porque a gente não tem condição de atuar responsavelmente, não temos condição de atuar coletivamente. Não temos. Mas é muito interessante porque passa realmente aquilo que a gente vem falando a respeito de uma consciência mundicêntrica, né, ou cosmocêntrica. Isso passa a ser, na verdade, a base para se chegar a um entendimento minimamente coerente dessa possibilidade de haver vários eus paralelos ocorrendo ao mesmo tempo, né, concomitantemente. Então, isso seria mais do que necessário, seria acho que uma condição completamente estrutural, digamos assim, né, porque você passa, a partir daí, a ter um olhar para a realidade muito mais compassivo, né, e muito mais de aceitação da diversidade existente, né, cara? Então, eu acho que essa é uma das vantagens de você especular a respeito disso, porque nos coloca num patamar de interação com a realidade que ela é muito mais respeitoso, muito mais amplo, né, no sentido de aceitar as diferenças, né? Legal. Duas coisas que a gente pode dar um salto e depois a gente volta. Segundo essa turma, há 12.000 anos a gente tinha a condição de poder ter acesso a essa linguagem do hipercontexto, que eles chamam de hipercontexto, as múltiplas realidades, e a gente perdeu. O ego assumiu uma parte central da sociedade, da vida humana, e a gente perdeu. Segundo eles, e eu estou tentando desenvolver isso, a linguagem arquetípica nos daria a possibilidade de poder entender e atuar nessas outras realidades. Esse é um ponto que acho que a gente pode voltar depois. Segundo ponto, um dos autores que eu estava lendo, né, que é recomendado que é o Wilber e pelo Stanislav Grof, é o Erwin Laszlo, que eu acho que eu te passei o livro do campo acástico, que ele diz, o campo acástico é isso, é todas as probabilidades, tudo o que existe. Isso também tem uma palavrinha que ele coloca lá, que eu sei que você gosta, a gente já discutiu aqui, que é fundamental. No fundo, o que evolui, o que transforma, o que realmente faz a diferença do universo é a informação. É a informação que é passada adiante. Seja por... E acho que depois a gente pode perguntar, a gente pode fazer até um paralelo com o vírus, o nosso vírus que está aí. Na verdade, ele quer passar adiante, ele quer continuar vivo, ele é uma estrutura viva e quer continuar vivo, e se encontra hospedeiros que estão numa festinha ilegal, num cassino ilegal, ele vai fazer a festa, ele não está nem aí, não tem escrúpulo, mas a ideia dele é essa. Mas voltando no Erwin Laszlo, o universo é um grande campo acásico, que ele chama, que é um grande campo quântico, em que toda a informação está lá, e é acessível por cada um de nós se a gente souber o caminho. Sim. Ela está lá, né? Alguns conseguem. Quem nasce e fica nas primeiras casinhas do desenvolvimento, como a gente falou, achando que a vida é basicamente comer, dormir, reproduzir, não vai ter esse tipo de insight.
Mas quem conseguiu sair dessa carcaça do cativeiro, da armadilha, e consegue ver a coisa de maneira integral, puxa, consegue ver as coisas de outra maneira. Inclusive ter entendimento, ou pelo menos a intuição e a sensação dessas outras realidades. Cara, e isso abre um campo muito interessante, já que você mencionou o próprio Carlos, né, cara, né, o Charlie, hoje, né, Veronica Wells, sobre os planos de ocorrência, até que ponto também a tecnologia utilizada pelos guias extraterrestres aí da missão Rama não se utiliza também desse conhecimento para fazer essas viagens, né, que são instantâneas, utilizando portais interdimensionais. De que maneira, de repente, eles podem estar utilizando de alguma forma, obviamente, completamente desconhecida, né, da gente, de estar furando, né, digamos assim, o tecido do espaço-tempo de alguma forma e se utilizando desses universos paralelos ou dessas dimensões paralelas, que vai variar bastante, né, o nome, a nomenclatura de acordo com o tipo de autor que você lê, para fazer justamente essas viagens, né, cara? Até que ponto eles não se utilizam dessa possibilidade teórica, né, para fazer essas viagens? Certeza. Uma das coisas que acho que a gente já percebeu é a realidade, a descoberta da realidade, ou desvelar a realidade, porque é como se tivessem véus que a gente vai tirando. Não é uma questão de ser, mas é uma questão de quando. Demora. E a gente entrou numa fase como civilização que estamos num giro tão louco que a gente está descobrindo coisas numa velocidade e robustez nunca antes vista, né? Que é muito legal. Então é questão de quando. Imaginando nós, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, o que a gente terá descoberto, imagine uma civilização que está 500 anos à frente, 1000 anos. Mas, então, o que esses caras são capazes de fazer é magia. Sim. Né? Agora, já que você mencionou, vamos lembrar um efeito histórico que aconteceu. Quando os moleques são levados para a nave, uma das vezes, e é vista uma tela com um lugar destruído. E ali foi dito, este é um futuro possível do seu planeta. Não é o futuro do planeta, é um futuro possível. Ou provável. Ou provável. E justificaria por que um tipo de trabalho desse sentido, neste plano de ocorrência, neste espaço-tempo, nessa aba de hipercontexto, como eu costumo chamar, né? Porque tem várias. Nessa que nós estamos, justifica por isso. E dentro dessa interpretação, né, eles, os guias extraterrestres, sendo físicos como nós, eles estariam entrelaçados dentro dessa mesma trama de realidade do que a nossa, né? E talvez a interferência deles nesse sentido, né? Eu não vou alegar que foi somente esse tipo de interferência, porque a fenomenologia ufológica ela é bem maior do que Rama. Mas talvez os diferentes níveis de interferência dessas civilizações tenham alterado essa probabilidade, né, de a gente explodir o planeta, de a gente colocar tudo a perder com uma guerra, uma terceira guerra, e desta vez uma guerra nuclear, justamente por causa dessas aparições e dessas interferências pontuais que alteraram o rumo da história, né? Eu estava outro dia realmente pensando na experiência que eles tiveram lá em 74, né, os irmãos Wells, juntamente com a galera lá do IPRE, né, cara? De que realmente, cara, não teria como ser diferente esse contato, sendo, por exemplo, com adultos ou sendo com pessoas ligadas ao governo, cara. Pareceria assim, muito improvável que eles bancariam essa experiência ao ponto, não, vamos lá no meio do deserto, vamos lá no dia e no horário, né? Você coloca pessoas com afazeres, pessoas com compromissos, né? Ou com todo um conjunto, um sistema de crenças que impossibilitaria essa aposta, né, cara? Então, faz muito sentido ser um grupo de adolescentes mesmo, justamente por isso. Eles não teriam nada a perder, né? Não teriam compromisso algum, e seriam o tipo de perfil de pessoas, né, ou de seres humanos que tentariam, né, que colocariam lá a cara para bater para realmente experimentar, né? Não, bem colocado. Primeiro eu vou fazer uma parênteses aqui, que depois a gente pode conversar outro dia. Eu já não acho que seria necessariamente que os nossos amigos tenham que ser físicos para poderem estar com a gente. Depois a gente vai conversar sobre isso. Eu acho que são, mas eu acho que não necessariamente. Agora, olha que legal, você tem tudo a ver. De qualquer maneira, eles também tinham afazeres escolares, mas eles também tinham crenças, o Sixto sempre foi muito religioso, mas mesmo assim foram capazes de superar aquilo. E olha só, é sempre uma aposta, isso é que eu acho que é fascinante. Por mais que você preveja, por mais que eles consigam ter projeções futuras, você nunca tem garantia total.
você nunca terá garantia que eles vão se comportar de tal maneira. Eles sempre, nós aqui embaixo, nesse particular e em outros, a gente sempre tem o livre-arbítrio de seguir ou não com esses processos de evolução pessoais, de transformação. Cabe a cada um. Quantos começaram e ficaram pelo caminho? Lá, aqui, em todos os outros quase 50 países em que Rama chegou e outros grupos de contato. Adultos, você tem toda razão, tem mais dificuldade. Mas você estava falando, me ocorreu, o Henrique Castilho Rincon era um adulto, era um cara que trabalhava com telecomunicações e tal, e ao redor dele, enquanto ninguém deu bola, ele foi, fechou e tal. Era restrito? Era restrito. Eram seres pleiadianos? Eram seres pleiadianos. Foram só 5 experiências? Foram só 5 experiências. E depois, um dia falaram nunca mais, tchau, aconteceu isso. E ele foi honesto o suficiente para não forjar, não forçar a barra e passar o resto da vida investigando, foi legal. Mas, no mínimo, é frustrante isso? Não, eu achava, na primeira vez que eu li e interpretei isso, eu achei que era uma experiência frustrante. Puxa, só 5 vezes, não vai ter mais, 30 anos de idade, eu vou ver mais 30 anos, não aconteceu mais nada. Mas aquela experiência dele marcou, porque, de novo, a minha visão era uma visão como a gente costuma ter a nossa, sempre limitada. Sim. Abre o foco, vê de longe e vê como é a coisa. A experiência dele ficou marcada como uma experiência de interação com um grupo de humanos, ponto. Que no mínimo serviu de inspiração para essa molecada no Peru, que no mínimo serviu de inspiração para outras coisas. E é diferente. Assim como nós, antropomorfizando o contato, assim como nós, quando fazemos experimentos, abrimos várias leques, abrimos várias feixes para poder experimentar várias coisas. Quem disse que essa turma só tinha um plano de trabalho, né? Com certeza. Mas já... É que você falou realmente, pode haver casos, e realmente existe na história da ufologia, casos de pessoas muito bem adultas já, inclusive senhores, né, senhoras entrando em contato, não é essa a questão. Eu entendo isso. Mas eu acho que, voltando a falar sobre as probabilidades, né? Ou seja, a probabilidade de algo dar certo, né? Eu acho que, da mesma forma que a gente começou esse papo, né? Falando sobre as probabilidades aí do experimento da dupla fenda, né, cara? Das probabilidades da partícula ou do fóton se encontrar naquele exato momento onde ele é medido, justamente pendem para um lado ou pendem para o outro. Não, acho que a probabilidade de um grupo de adolescentes ali levarem à frente algo assim, deste porte, deste calibre, seria... Né, dessa forma. E eu acho que eles devem trabalhar, já que você está falando, olhando de fora, eles devem enxergar esses planos de ocorrência ou essas dimensões paralelas e perceber, olha, a probabilidade maior de algo acontecer é aqui ou é acolá, né? Ou é fazendo assim ou é fazendo assado. Então, realmente, você tem razão, eu acho que não é uma coisa assim muito pontual. Existe talvez um fluxo, uma coisa, uma tendência da coisa acontecer para um lado, e aí se essa tendência for ruim, talvez eles atuam para tentar corrigir, ou se a tendência for boa, talvez eles não atuam tanto, fiquem olhando, ou atuem para reforçar, enfim. Me parece mais lógico, abarcando essa questão dessas possibilidades de dimensões paralelas, que eles enxerguem a realidade mais por feixes mesmo, de probabilidades, ao invés de uma coisa muito pontual. Como você mencionou, um tipo de experimento, a probabilidade disso dar errado é muito grande. Se a gente abre várias frentes de experimento, como existe hoje, né? Existe o SUNESIS, existe a Missão Rama do Brasil, existe o Rama com H, lá do Emanuel Sanches, pelo mundo afora, a Missão Rama, enfim, várias frentes de experimento que nada indica que essa experiência é melhor do que a outra, ou essa experiência tende a dar certo mais do que a outra, pelo menos do nosso ponto de vista. Eles vendo de fora, talvez eles consigam enxergar isso melhor e falar, olha, esse tipo de experiência aqui tem maior probabilidade de dar certo, essa aqui nem tanto, mas vamos levar a cabo todas elas simultaneamente, como a própria realidade nos dá esses resquícios, ou nos dá essas pistas de que a coisa pode ser assim, e experimentar e ver qual experimento é o mais bem sucedido, né? É bem colocado. E tem mais, 2 coisas bem legais. Tem muita gente que hoje trabalha de maneira independente, ainda com contato, tal, não só aqui, fora daqui. E digo mais, primeiro, refazendo o que eu falei, se a ideia era ter um plano em que se consolidasse um grupo que tivesse aquele nome, ramo, aquela estrutura, a melhor escolha era aquela turma específica, porque não só porque eram jovens, mas pelo background que era o IPRE, por tudo que aconteceu, aquilo foi escolhido a dedo. Isso acho que não resta dúvida. Porque aquela molecada, os pais todos trabalhavam lá,
E os que desistissem pelo caminho, era quase certeza que os irmãos paulistanos não iam, porque o Dom Carlos, o pai, era desde 1955, o cara estava lá, os caras nasceram com aquilo e aquilo estava no sangue e foram embora. Tanto é que da velha guarda, os que perduram publicamente são os dois. Os outros que perduram estão aí, não estão publicamente, estão fazendo outros trabalhos. Esse é um ponto legal. Segundo, puxa, eu já tinha visto isso, você me recordou bem. Eu acho que esses caras vêm de cima, de longe e vêm feixes. E eu acho que são vários planos, ao contrário do que a gente imagina, não é um grande plano, são vários planos e todos, quase que todos válidos. Que o objetivo ulterior é a gente conseguir nos transcendermos. Porque voltando aos planos de ocorrência, voltando aos universos paralelos, voltando ao hipercontexto, aquele futuro provável que foi apresentado para os meninos, aconteceu em várias realidades. Aconteceu. A Terceira Guerra Mundial, a Guerra Fria acabou eclodindo na Terceira Guerra Mundial, deve ter acontecido em várias realidades. Nós estamos numas que não aconteceu. Ótimo. Né? Ótimo. Em várias não aconteceu o atentado terrorista de 2001. Outras aconteceu. A gente está nesse feixe que está indo razoavelmente bem. Uma coisa que era para durar 2 anos, durou 47, né? Formalmente. Ou depende, vai que em uma outra dimensão paralela aí o vírus, o coronavírus não existe, né? Isso. Provavelmente. Olha os pressupostos. Em alguma, a gente pode ter aprendido a lidar com a natureza de outra maneira, a tal ponto de que a interferência na vegetação, na biosfera, o dano não foi tão grande que não trouxe esse vírus para cá. Né? Enfim, tudo. Eu me lembro que nas elucubrações que eu faço com o Tadashi e com o Diego, a gente às vezes permite extrapolar. E eu tendo a achar que tudo que a gente consegue pensar existe de alguma maneira. Se a gente conseguiu conceber, está em algum desses feixes, está em alguma dessas linhas. A gente conseguiu pensar. Né? É interessante, cara, porque assim, e aí eu acho que agora a gente temos mais 20 minutinhos aí para terminar esse papo, da gente pensar sobre as implicações desse tipo de especulação, né, cara? Esse tipo de elucubrações ou especulações, né? Quais seriam as implicações disso, né, cara? Eu acho que uma delas a gente acabou sem querer adentrando nela, que é justamente enxergar a realidade de uma forma mais rica e através de probabilidades, né, cara? Eu acho que isso é bastante útil para nós, né? Perceber onde existem as tendências, né, e de que forma a gente pode atuar em relação a essas tendências para fazer com que elas retrocedam, né, ou muito pelo contrário, que elas sejam reforçadas, né? Eu acho que esse seria, pelo menos, o primeiro ponto que eu consigo enxergar. Bem colocado. Aí, te ouvindo, me veio 2 ideias. Primeiro, vivendo a vida como uma eterna nuvem e campo de probabilidades, a gente deveria sempre repensar várias vezes cada uma das nossas atitudes, porque a cada momento, tudo em potencial pode acontecer. E outra coisa que me ocorreu agora, uma das ideias que eu tinha antes era, legal, daqui para frente eu tenho infinitas possibilidades, daqui para trás é uma linha reta. Não! Olhando essa linha reta para trás, em cada momento, se eu parar ali eu tinha infinitas possibilidades. Eu tomei uma linha. Se eu voltar naquele ponto lá atrás, sei lá, anteontem, quando eu decidi visitar minha mãe, ali tinha uma série de bifurcações. No momento que eu pego uma, o resto colapsa. Exato. Mas ali eu tinha infinitos. Isso é muito louco. Muito então, legal. De novo, o fluxo presente e passado está sempre ali. Basta eu voltar. De novo, se a gente voltar em algum momento da nossa história, no dia que a gente for para a prática de campo, se você fechar o olho agora e voltar, aquilo vai ser presente. Agora, vai ser presente agora, que você voltou agora. E naquele momento tinha infinitas possibilidades. Eu acho que é um grande exercício de reflexão, né? Porque você percebe o poder de escolha, né? O que está implícito nesses momentos onde nós decidimos as coisas, né? E essa reflexão no sentido de que se eu tivesse feito outra escolha naquele momento, o que teria acontecido, o que teria ocorrido, né? Então, acho que serve, inclusive de forma retroativa, para a gente reavaliar as escolhas que nós fazemos, né? Para que a gente consiga refinar esse processo de escolha, né? Deixá-lo cada vez mais preciso. Isso me vem de um trabalho que eu estava olhando outro dia, de um mestre Zen. A gente vive normalmente reagindo à vida e não agindo. Então, eu mal penso, os hábitos, tudo que a gente foi construindo tal,
fulano me disse alguma coisa, eu reajo de tal maneira. Eu mal penso, avalio, pondero para poder tomar uma decisão mais acurada. Não, a maioria de nós está sempre reagindo. E claro, reações, decisões por reações não tendem a ser as mais inteligentes que levem às melhores escolhas. Exatamente. E esse é um ponto pacífico, assim, digamos, em relação às práticas meditativas, que é você parar para conseguir fazer esse exercício de contemplação, né, e de observação, observar a realidade, né, para que a gente não reaja mais a ela, e simplesmente, né, observe o que está acontecendo com o máximo de imparcialidade possível, para aí, a partir de então, tomar alguma decisão, né? Acho que é muito legal. Outra implicação, você estava falando das implicações. Se a gente pudesse ter conscientemente acesso a vários desses feixes que nós somos, desses vários outros campos entrelaçados, imagina a riqueza de experiências que a gente poderia acumular para cada um desses nossos eus e quanto a gente poderia entender melhor a coisa. A gente não estaria não só ajudando o tal profundo a ver a experiência dele, mas mesmo a gente. Talvez em alguns desses feixes a gente encontrar soluções para problemas que lá foi resolvido e aqui não. Exatamente. E por isso que eu acho que é muito importante essa questão da próxima revolução, já que a revolução tecnológica já está acontecendo, já estamos no meio dela, né? É a revolução consciencial, né, cara? Que a gente consiga fazer com que o ego ocupe essa porção que ela não é mais central, mas ela é secundária, digamos assim, para que o nosso eu superior, esse eu que é maior, mais amplo, o controlador de todas as realidades possíveis, né, dentro daquelas pelas quais transitam os nossos eus, né, os vários eus tomando várias decisões em outros mundos, em outros universos, consiga passar essa mensagem, consiga ter acesso ao nosso ego, né, porque a gente fica muito encapsulado dentro do nosso ego e talvez esse nível de complexidade que o mundo externo esteja caminhando para, né, alta tecnologia, inteligência artificial, né, cada vez mais dependentes, né, da tecnologia, como somos dos nossos smartphones, por exemplo, a gente não consegue sair de casa sem eles. Já somos dependentes, não é que a gente vai ser, já somos completamente dependentes disso. Então, vai ser um nível de complexidade cada vez mais difícil de ser administrado, né? Então, somente acho que um novo tipo de consciência capaz de lidar com outros níveis de realidade, e eu acho que aí faz sentido a questão, inclusive do Big Data, né, cara, que a gente fala muito na linguagem computacional, como lidar com uma absurda quantidade de dados ao mesmo tempo. Somente um outro nível de consciência, uma consciência habituada a lidar com probabilidades, de repente, com dimensões paralelas, seria capaz, talvez, de dar conta de viver numa sociedade ou num mundo com esse tipo de característica, onde a informação e até a desinformação, muito infelizmente, hoje em dia a gente percebe, né, prevalece aos milhões, aos bilhões, ou seja, muita quantidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que precisamos aí de um novo nível de consciência para conseguir lidar com isso, cara. Muito bem colocado. De novo, eu acho que esse é um dos desdobramentos do diferencial de evolução que a gente acabou tendo. De novo, milhões de anos de condicionamento para uma coisa e de repente a gente chegou num nível, nessa era da informação que começa com a computação e vem até agora e é exponencial, nós não damos conta. Estamos perdidos. Em que sentido? Não damos conta de tudo que está acontecendo, não percebemos que não precisamos dar conta de tudo que está circulando. É uma ilusão total. Caímos nesse fosso, temos que ter toda a informação. O termo que a gente chegou a comentar que hoje foi tombado, a pauta foi tombada, mas eu acho que a gente pode tomar um dia, que é a coisificação. As coisas passaram a ser mais importantes. Eu não posso ficar sem a coisa, né? A coisa. Não, quando os valores humanos são muito maiores, a gente perdeu isso, a gente precisa recuperar isso, né? Eu prometo que no próximo papo esse vai ser o tema. Esse vai ser o tema central. A gente acha outra coisa, mas eu acho que é importante porque olha como a gente transferiu para as coisas a felicidade, a satisfação, o prazer, a vida, né? Eu não tinha percebido isso. Foi nessas buscas que eu acabei vendo. E é importante isso. A gente tem que... e a ideia, de novo, voltamos a alguns assuntos porque eles são recorrentes e importantes. Eu, nós e outros nós, mais do que nós. Enquanto a gente não enxergar isso como todo um grupo que estão em graus diferentes, mas fazemos todos parte da mesma bolinha azul viajando, vamos sofrer muito.
Sim. Por quê? E, de novo, aquilo que você comentou, e eu acho que o hiperhumanismo coloca, e é fundamental. O ego está fora de lugar. Para ele sobreviver, morrendo de medo, ele assumiu o protagonismo que não era dele. E ele é medroso, ele só quer sobreviver. Ele é medroso, ele é covarde, ele acha que é só isso. Ele não tem a visão transcendente. Ele acha que ele morre de medo da morte, ele sabe que morrerá fisicamente, e a gente que transcende um pouco sabe que a gente vive numa boa, a gente vai colocar ele no cantinho dele, ele não morrerá, nós não queremos matá-lo, a gente quer colocar ele no lugar dele. Precisamos dele para viver essa vida física, mas não que ele seja o capitão do navio. O capitão do navio é outro, o capitão do navio vai além da forma. E talvez também uma outra implicação, Newton, é justamente essa questão de que muitas pessoas, talvez a maioria de nós, vivemos em função de uma narrativa que a gente cria para a gente mesmo, e a gente nasce com essa narrativa, vive e morre com ela, né? Então, a possibilidade de a gente cair na real de que a gente consegue, a qualquer momento, por meio de nossas decisões, alterar essa realidade e viver de formas diferenciadas aqui e agora. E não estamos fadados a ter um destino que é pré-determinado e que vai ser daquela forma para sempre. A gente tem o tempo todo essa oportunidade de fazer escolhas diferentes que nos levarão a ramificações diferenciadas e mudar o nosso destino lá na frente. Se não de uma forma exponencial, que seja pelo menos probabilisticamente ao lado dessa que estamos vivendo agora e que ela seja um pouquinho melhor, né? Não precisa ser diametralmente melhor do que essa, mas ela pode ser um pouquinho melhor do que a que estamos vivendo agora. Por quê? Ao prestar-se atenção em outros contextos que estão aí, de repente, a um palmo de nosso alcance, né? Por questões de estar simplesmente deslocando a consciência para outros níveis de possibilidade, outras características que a própria realidade está nos dizendo, gritando para nós, né? De que ela é assim, para que a gente consiga fazer escolhas melhores e, a partir daí, mudar nossa vida, nem que seja um pouco. Bem colocado, muito bem colocado. Me ocorreu o seguinte, a gente está escravo de um processo de aculturação que está vigente no mundo ocidental há 500 anos e no mundo oriental com outros problemas, mas ainda ele é refratário, ele não é integralista, ele é dissociativo, e ele tende a se perpetuar se essas perguntas que a gente tem feito aqui, esses questionamentos não forem feitos, né? O que é a vida? É mais do que isso, é mais do que comer, dormir e reproduzir. O que é viver em sociedade? É mais do que viver só com os meus amigos. O que é viver no planeta? É mais do que pensar só no amanhã. É pensar médio prazo, longo prazo. O que é o sacrifício? Qual é o equilíbrio entre eu e o nós e o coletivo? Que sacrifício eu tenho que fazer para passar, para superar certas fases? Olha o que a gente está agora. O mundo inteiro está envolvido nessa situação e sozinhos nós vamos sair desse buraco. Sozinhos nós vamos sair. Uns dos outros. Mas o processo de aculturação, educação, do jeito que ele está formado hoje, consolidado, ele não permite isso, ele não dá brecha. É nas franjas que está acontecendo isso, é nessas pessoas inovadoras que estão chamando a atenção para, olha, tem coisas a mais, olha, não é só isso, olha, não é tão ruim, a morte não é tão ruim, o fim não é tão ruim, são processos naturais. E talvez seja essa também, fazendo um parênteses aí, né, cara, no nosso papo, uma das grandes lições do coronavírus, que é dizer para todo mundo, gente, vocês precisam um dos outros desesperadamente para saírem, não só dessa situação, para saírem de outras ciladas que estão muito próximas de ocorrer. Então, acordem para a vida e estabeleçam critérios para perceber o que é prioritário. Né? Então, acho que talvez esse seja um grande ensinamento do coronavírus para todo mundo. Né? Precisamos um dos outros, precisamos definitivamente transitar pelo mundo de uma forma colaborativa. Né? Isso é urgente, né, cara? E se a gente não fizer isso, a gente vai colocar tudo a perder. É legítimo o debate, é legítima a interpretação da realidade diferente, é legítima. Mas não da maneira como está sendo feita, como digladiação de monólogos, mas vamos tentar encontrar alternativas em que qualquer solução vai implicar necessariamente um lado, os dois lados, os vários lados, abrirem mão de alguma coisa, senão nós não vamos chegar lá. É aquela que só chegaremos ao final, só ganharemos todos, se todos abrirmos mão. Isso exatamente. Outra coisa que eu estava falando agora que me ocorreu, que também é fundamental,
a gente também virou as costas faz tempo, e agora mais do que nunca, a gente precisaria voltar para a natureza, que é a grande mestra, que é a grande que dá as sacadas, que mostra que ao mesmo tempo, tudo acontece ao mesmo tempo, quanticamente, está tudo acontecendo agora, e tem os seus tempos, rápidos e devagares. Sim. Tem coisas que são instantâneas, tem coisas que demoram. Olha uma sequoia aí, olha as árvores que estão aqui desde o começo da história do Brasil. E tudo convive. Achou uma maneira de conviver. A gente deu as costas para isso, nos perdemos no meio do caminho, e nesse buraco que é fundamental também. E essa pandemia, direto ou indiretamente, é produto disso. Sim. E a aceitação dessa multiplicidade de situações, né, cara, que eu acho que começa a partir da nossa própria vida, né? Então, talvez essa grande discussão, esse debate a respeito, lógico que foi muito ralo, né? Eu acho que dá para explorar isso de uma forma muito mais responsável, inclusive do que a gente fez aqui de improviso, mas o que a gente consegue fazer, né, cara? Dessa questão das dimensões paralelas, é de justamente a gente perceber o quanto que isso é o que fica na minha cabeça como residual, tá, cara? Quanto que as nossas vidas não estão prontas, elas não estão definidas. Eu posso até estar sendo repetitivo, mas eu não estou conseguindo elaborar algo mais consistente do que isso, né? De ter essa percepção de que as coisas não estão definidas, né? Não existe um destino prévio, não existe uma coisa estanque. Eu acho que a nossa própria situação enquanto planeta, enquanto sociedade, ela não é pelo menos eu acredito que a gente não tenha passado desse ponto do não retorno, né, cara? Que eu espero que a gente não tenha passado ainda, mas que a gente pode retroceder, que a gente pode avançar, que a gente pode fazer com que as probabilidades trabalhem ao nosso favor, né? E a nosso favor que eu falo é a favor de todos, né, cara? Não só de uma forma egoísta. Então, eu acho que é uma grande lição que fica, embora seja uma coisa extremamente abstrata, difícil de lidar com ela, né? Eu discordo desse tipo de conclusão que eu vejo muitos cientistas tomando no final de artigos aí técnicos complicadíssimos, que é do tipo: sabemos que existem dimensões paralelas, mas isso não diz nada a nosso respeito, que se dane, não vai fazer diferença alguma na nossa vida, vamos esquecer e vamos voltar para a nossa vida normal. Em parte, isso é legítimo, mas também eu acho que não teríamos acesso a isso, não teríamos começado a arranhar esse tipo de situação sem que isso fosse benéfico de alguma forma ou nos dissesse respeito de alguma forma. Então, eu acredito que, tendo consciência, né, já que dentro das filosofias orientais é comum dizer que tudo é mente, né, cara? O universo é mental. Então, e você mesmo falou, né, tudo que a gente consegue imaginar, de repente, pode existir. Se a gente está tendo acesso a esse tipo de informação, isso nos diz respeito de alguma forma, né? Falta, de repente, explorar mais e saber de que forma isso se encaixa. Isso, eu ia falar isso. Onde se encaixa? Né? Onde se encaixa? Essa é a questão. É onde se encaixa. Ela deve ter uma função e uma razão muito grande de existir, né? E uma coisa também que eu oscilei muito entre o pessimismo e o otimismo biológico durante muitos anos da minha vida, mas uma coisa que hoje eu tenho claro a gente não pode desdenhar do potencial criativo que a gente tem. A gente encontra soluções incríveis, né? Mesmo no meio do buraco. Né? A gente, às vezes, não dá o devido valor a colocar uma sonda que cabe dentro da sua sala, do seu quarto aí, tá em Marte agora, cara, mandando foto e fazendo coisa. Isso é muito louco, cara. Isso o número de pessoas que trabalhou nisso, que pensou, seria inconcebível para, sei lá, 100 anos, 200 anos atrás, falar, pô, cara, nós vamos colocar um negócio lá que vai andar. Não, isso não existe, não pode ser. Não existe ou não pode ser, né, cara? Não existe. A gente é capaz de chegar lá, né? Pouquíssimos anos atrás, né, falar que uma empresa conseguiria reabrir ou recolocar o ser humano de volta na rota da exploração espacial seria inimaginável, né, cara? E hoje temos a SpaceX e outras empresas seguindo o mesmo exemplo da SpaceX, né, explorando e dando conta de explorar, inclusive com inovações assim fantásticas, né, cara? Barateando muito o custo das viagens espaciais, aí em questão de 20 anos, né? Então, assim, que em termos de humanidade não é nada, né? E eu, de novo, acho que o Tadashi que falou para mim, eu tive lá, mas eu não tenho os dados, mas o Tadashi falou para mim, imagina que uma calculadorazinha HP era o máximo que o pessoal da Apollo 11 tinha como... Eu vi lá o lápis, o papel dos caras fazendo o desenho na raça, o que é hoje a capacidade computacional que a gente tem de fazer cálculo, todas as coisas. Não precisamos fazer nós não precisa sair da cachola a máquina que vai fazer aquilo para a gente, que vai exponencializar aquilo para nós. Isso é fascinante. Imagina
focar isso para o desenvolvimento coletivo, para o planeta, para todos nós. Isso vai acontecer. Digo mais, isso está acontecendo em vários entrelaçamentos e planos do hipercontexto. Está acontecendo agora. Infelizmente, nós estamos nesse. Ou, felizmente, cabe a nós colaborar para que a gente pegue esse caminho. Exatamente. E não contribua para que esta trama da realidade especificamente deixe de existir, né, cara? A gente escapou daquelas que foram para o buraco na Terceira Guerra Mundial, então a gente escapou, legal. Estamos nessa. Vamos tentar. Cada um tem que dar a sua contribuição para que essa vingue. Exato. Não entre no buraco daqui a 10, 15, 20 anos. Exatamente. Vamos fazer a nossa parte, né, cara? Bom, fizemos a nossa aqui porque deu aqui uma horinha cravado. Então é isso, então. Eu não sei se a gente conseguiu dar conta, mas fizemos. Mais um passo aí dado. E eu agradeço muito aí a sua disposição, né? Na verdade, a sua insanidade em ter aceito discutir um assunto como esse. E agradeço, cara. Próxima semana, então, vamos tentar falar sobre esse assunto aí, que é a coisificação. Vou bolar um tema, ou, na verdade, aí um nome melhor para essa temática. Mas vamos conversar a respeito durante a semana e vamos ver. Se aparecer uma outra boa ideia, a gente fala. A gente fala a respeito disso. A gente nunca sabe o que vai acontecer, né, cara? Vamos deixar isso para... Afinal de contas, é uma nuvem de probabilidades e possibilidades. Né? Isso, vamos ver de que forma a probabilidade vai ficar mais forte em qual assunto. Cara, valeu mesmo, um grande abraço. Valeu. Nos vemos semana que vem. Até mais. Falou, até mais. Tchau.